Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Rafael da Yoshida Click. Hoje a gente vai ver funções de interregistros, como fazer uma soma acumulada, por exemplo, aqui na coluna ou na linha, tá? A gente vai estar vendo como é que funciona isso hoje, que é uma dúvida que tem caído bastante aqui no canal. Vamos estar solucionando ela. Iniciando aqui o vídeo, a gente clica em editar. Bom, temos aqui meses e setor, é a mesma informação do vídeo anterior. E aqui a gente tem a soma de valores, né? Vamos primeiro estar fazendo a coluna que seria o acumulado na coluna, tá bom? Vou colocar aqui valor, vou colocar aqui a função soma de valor, vou estar escrevendo aqui no rótulo acumulado. Bom, aqui a gente fez exatamente a mesma função, né? Vou dar um concluído aqui, ó, são exatamente os mesmos valores por mês. Porém, vamos estar colocando aqui a parte de acumulado na função. Cor de fundo, vamos colocar aqui uma cor de fundo, só para destacar. Vermelho, vamos colocar verde. Green. Ok, bom, essa aqui vai ser a nossa coluna acumulada só para diferenciar. Primeiro a gente vai estar utilizando a função above, tá? Que é uma função que pega registros de acordo com o número da segunda variável que você declarar, ela pode pular registros acima ou abaixo. Bom, vamos estar utilizando ela então. Above. Aqui a gente põe a nossa função que quer, no caso eu vou querer a função de soma de valor. Vou estar colocando vírgula, tá vendo? Offset, o número 1. Vamos ver como é que ela funciona. Eu coloquei vírgula o número 1, ou seja, ela está pulando uma casa. Observe que os resultados, a função é exatamente a mesma da esquerda, só que eu coloquei para ela pular uma casa, ou seja, após pular uma casa, ela vai começar a carregar os resultados da função. Tá vendo? O amarelo, ela pulou uma casa, mostra aqui o 2084, aí pulando uma casa da onde seria a função 2765, 1601. Se a gente colocar no segundo argumento da função above para ela pular, em vez de uma, pular duas casas, vamos ver o que acontece. Dá o concluído, ó, ela começa a exibir o resultado duas casas após, né, o seu resultado oficial, ou seja, o resultado aqui sairia o amarelo, tá vendo? O amarelo está na primeira casa. Duas casas após é que sai o resultado do amarelo quando você utiliza a função above com offset 2, né? No caso aqui do offset 1, ele serviria para você fazer um mês contra mês, por exemplo. Aqui o offset 1, esse aqui seria o resultado do mês anterior. Então você pode somar o valor dividido pelo resultado do mês anterior. Aí você tem a função de mês contra mês. Opa, ele deu um erro aqui. Erro na expressão. Ah tá, é porque o valor aqui é com letra maiúscula. Vamos dar um aplicar. Agora aqui a gente tem um percentual. Vou colocar aqui o percentual. Número. Percentual. Vou estar colocando menos 1, né, para ver a diferença de percentual. Mas basicamente aqui o que a gente tem é o resultado do mês atual contra o resultado do mês anterior, né, dividido pelo denominador que seria o resultado do mês anterior. Observe que aqui teve um crescimento, aqui caiu em relação ao mês anterior e aqui também caiu em relação ao mês anterior, tá? Aqui, ó, queda, crescimento em relação ao mês anterior e queda em relação ao mês anterior, tá vendo? É assim que você faria o cálculo de mês contra mês usando a função above para interregistros, tá? Agora, bom, vamos fazer o acumulado, né, que eu tinha falado, que eu tinha comentado. Como é que a gente faz a parte do acumulado? Vou estar voltando aqui a função above. Above. Vou colocar como o segundo argumento o número 0. Eu quero que ele traga exatamente a expressão soma sem pular.
tá? Sem estar pulando as casas. Então observa que ele traz aqui o mesmo resultado. Para fazer o número acumulado, a gente vai ter que usar o segundo argumento dessa função, tá bom? Vamos estar colocando aqui. Vamos ver se ele traz aqui. Trouxe. Então o primeiro argumento é o offset. O segundo argumento dessa função, o terceiro, desculpa, seria a contagem de vezes que essa expressão vai se repetir. Então eu vou estar colocando aqui o offset 0 e o número de vezes que a função vai se repetir dentro da chamada dela. Vamos ver na prática, que é a melhor forma de explicar, eu acredito que seja na prática. Estou colocando aqui para ela repetir 2 vezes, ela vai me trazer 2 vezes a função soma, então a gente vai ter que somar o range de soma, Vamos somar o range de funções soma que ele vai trazer. Vou dar um aplicar. Concluído. E agora na prática, para vocês verem como funciona. Olha, tá vendo aqui que no primeiro ele busca o número 0, depois como está o número 2, ele pega o above e faz a função subir o número anterior. Tá? Ele traz a soma do número 0, depois ele traz do número anterior. Observe que a soma nas primeiras linhas dá exatamente o número da esquerda. Por quê? Porque não existe o número anterior, Você está trazendo o número 0, depois o número anterior. Aqui, a mesma coisa, eu botei para ele trazer 2 vezes, tá? Então ele vai trazer esse número, que é o número 0, e depois o número anterior, que é esse 2084. E a soma dos dois dá 4.849. Esse aqui, como é que funcionou? Ele pegou esse número, trouxe a soma, e depois ele trouxe a soma do número de cima. Tá vendo? Então, como a função above, o último argumento foi a contagem 2, significa que ela vai trazer o número 0, e depois ela vai retrocedendo aos resultados anteriores. Tá? Ele trouxe 0 e depois trouxe o menos 1. Tá bom? Isso aqui é o número de quantas vezes ele precisa retroceder para você trazer o valor. Para você fazer o acumulado, o que você vai fazer? Vou estar comentando aqui essa função para a gente entender como é que funciona uma outra função que você vai estar passando aqui nesse argumento, tá? Que é o número de vezes que o above vai se repetir. Bom, a função row_num. Essa função ela traz simplesmente o número da linha, tá vendo? Linha 1, 2, 3, 4. Dentro de uma tabela, ela traz o número da linha correspondente ao número da linha. Bom, ficou redundante isso, A gente clica aqui em editar. Vamos clicar aqui na função acumulado. E aqui, dentro do row_num, a gente copia ela no lugar do número 2. A gente joga a função row_num. Ou seja, no número de linha, ele vai trazer para você a quantidade de vezes que a função above vai se repetir jogando essa expressão de soma. Quando a gente der um aplicar, você vai ver que aqui vai ter o valor acumulado. Tá vendo? 2084. Aí esse aqui soma mais esse valor. Esse aqui pega o valor de cima e soma mais esse. E por fim, soma 299 ao valor de cima. Tá vendo? Aí você tem as linhas acumuladas, tá? de cada mês. Você tem o resultado acumulado de cada mês, somando o número de linhas. Bom, o vídeo de hoje eu acho que já deu o tempo bastante para essa explicação. Eu vou seguir com as funções interregistros, que são dúvidas aí que o pessoal tem. Eu vou dar o exemplo no próximo vídeo de como somar a parte das linhas, tá? Você vai ver como é que soma mês a mês aqui, para ficar um total acumulado aqui na linha, tá? E não por coluna, como está o vídeo de hoje. Bom, é isso, pessoal. Um abraço. Até o próximo vídeo. Pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo. Eu agradeço aí a todos que me acompanham no canal. Precisando de qualquer coisa, qualquer dúvida, deixe um comentário aí nos vídeos, tá certo? Eu desejo a todos muito sucesso e até a próxima.